Olá, família povo de Deus, uma boa tarde, uma boa noite a todos e também um bom dia para aqueles que vão poder assistir em um outro horário, ou seja, pela manhã. Estamos aqui já no finzinho do mês missionário. Estamos assim para encerrar este mês. Por isso, vamos falar um pouquinho sobre o tema deste mês, que é a vida é missão. Eis-me aqui, envia-me. Eis-me aqui, envia-me, Senhor. Seja bem-vindo, você que acabou de entrar para conosco participar. Hoje nós vamos assim iniciar com o olhar para a vida, ou seja, vamos falar um pouco da vida missionária das famílias. Bem-vindo você que acabou de entrar, seja bem-vindo ou bem-vinda. A família é sujeito fundamental da ação missionária da Igreja. É o lugar especial onde a palavra de Deus deve ser acolhida, vivenciada e transmitida. Ela é o espaço educacional por excelência, mas a transmissão da fé, antes feita na igreja doméstica, foi delegada à paróquia, por isso atinge seriamente a vivência da palavra de Deus como algo natural. Além disso, as transformações culturais e morais pelas quais as famílias têm passado instalam inúmeros dramas e interrompem muitos sonhos. Ainda assim, muitas famílias utilizam a palavra de Deus como fundamento de uma catequese profunda, que orienta o agir pessoal e social, e como ocorreria no passado, une a própria formação em torno da palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos a oração missionária. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajuda-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunhas proféticas do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Amém. A leitura que veremos hoje é a leitura tirada da carta aos Efésios, o capítulo é o 3, os versículos de 2 a 12. Efésios 3, de 2 a 12. Irmãos, se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito, como por revelação tive conhecimento do mistério, tal como esbocei rapidamente. Ao ler-me, podeis conhecer a percepção que eu tenho do mistério de Cristo. Este mistério Deus não o fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de o revelar agora pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho.
Disto eu fui feito ministro pelo dom da graça que Deus me concedeu no exercício do seu poder. Eu, que sou o último de todos os santos, recebi esta graça de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo e de mostrar a todos como Deus realiza o mistério desde sempre escondido nele, o Criador do universo. Assim, doravante, as autoridades e poderes nos céus reconhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com o desígnio eterno que ele executou em Jesus Cristo, nosso Senhor. Em Cristo, nós temos, pela fé nele, a liberdade de nos aproximarmos de Deus com toda a confiança. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo o salmo responsorial tirado do livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, capítulo 12, versículo de 2 a 3 e o 4. De 5 a 6, a resposta está no versículo 3. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Eis o Deus, meu Salvador. Eu confio e nada temo. O Senhor é minha força, meu louvor e salvação. Com alegria bebereis do manancial da salvação. E direi naquele dia: dai louvores ao Senhor. Invocai seu santo nome. Anunciai suas maravilhas. Entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque é grande em vosso meio o Deus Santo de Israel. Com alegria bebereis do manancial da salvação. Passaremos agora, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos todos, nossos seguidores, pessoas que participam conosco, que seguem a nossa página. Passaremos a esta leitura importante, que é a leitura do Evangelho. O Evangelho para o dia de hoje, segundo Lucas, capítulo 12, versículo de 39 a 48. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficais preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperais. Então Pedro disse: Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos? E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal da sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os bens. Porém, se aquele empregado pensar, meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer, a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Aquele empregado que, conhecendo a vontade do Senhor, nada preparou,
nem agiu conforme a sua vontade, será chicoteado muitas vezes. Porém, o empregado que não conhecia essa vontade e fez coisas que merecem castigo, será chicoteado poucas vezes. A quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito mais será exigido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E São Paulo, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, ele começou a sua carta falando para aquele povo, né? Aquele povo de Israel. Se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu para realizar o seu plano a vosso respeito. Então, ele se sentia muito agraciado por Deus, por ter escolhido ele, né? São Paulo, ou Paulo, aquele homem que muito perseguiu a igreja de Jesus Cristo. Mesmo assim, Deus escolheu ele, né? Enchendo de graças, né? Enchendo de graças e enchendo também com seu poder. E ele diz que, ao ler a sua carta, poderemos conhecer e ter a percepção que eu tenho do mistério de Cristo, que ele tem do mistério de Cristo. Este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas, mas acaba de revelar agora pelo Espírito. A mesma coisa, a gente vê aqui o mesmo sentido quando ele diz: este mistério Deus não fez conhecer aos homens das gerações passadas. Então, assim, Deus, vamos dizer que ele escondeu da geração passada e revelou nas gerações seguintes, nas gerações do presente. Aqui também no Evangelho nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui Pedro fazendo também um questionamento. Senhor, tu contas esta parábola para nós ou para todos, né? Aqui Pedro quer saber se aquela palavra de Deus era aberta a todos ou era uma palavra fechada para alguns poucos. E o nosso Senhor Jesus Cristo, ele dá uma resposta sábia. Ele dá uma resposta sábia. São Paulo também nos diz aqui na sua carta aos Efésios, que os pagãos, a eles também são admitidos a mesma herança. Aquele povo de Israel pensava que as bênçãos e graças de Deus, as revelações divinas, eram só para aqueles poucos escolhidos. Mas aqui São Paulo deixa assim bem claro que Deus e Jesus Cristo, ele quer salvar a todos. Ele se preocupa não só com aqueles que participam da sua graça, daqueles que são escolhidos, como também aos pagãos. Ele veio para todos, ele não veio só para uns poucos. E ainda hoje nós percebemos, né, pessoas excluindo outros, religiões excluindo outras, pessoas, grupos se sentindo assim mais salvos do que outros, né? Mas aqui São Paulo nos deixa bem claro que Deus, ele quer dar a sua herança a todos, né? Batizados ou pagãos. E ele diz que os pagãos são admitidos à mesma herança e que são membros do corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo. Então, assim, Deus, ele não quer alguns, não escolhe só alguns, ele quer toda a humanidade, sendo assim herdeira da sua graça.
sendo herdeira da sua misericórdia. E São Paulo via nesta graça que ele recebeu de anunciar aos pagãos a insondável riqueza de Cristo. A insondável riqueza de Cristo, que era um tesouro, que é o amor do Pai por nós, pelo exemplo do seu Filho, o perdão santificante do Espírito Santo, que todos nós recebemos no batismo sem acepção de pessoas. Então, assim, São Paulo via este grande tesouro, né, sendo colocado, né, por Deus, sendo assim dado por Deus a ele. Um tesouro que tanto ele como nós estamos assim guardando em vaso de barro, pois somos frágeis tanto quanto um vaso, que pode quebrar, pode partir, pode danificar por qualquer coisa. E ele diz que, doravante, as autoridades e poderes no céu conhecem, graças à Igreja, a multiforme sabedoria de Deus, de acordo com os desígnios eternos que ele executou em Jesus Cristo. E por Cristo nós temos a liberdade de nos aproximar de Deus. Ontem nós víamos as leituras e o Evangelho, né, falava de um muro que nos separou de Deus a partir do pecado de Adão e também a partir dos nossos pecados. Daí Jesus Cristo veio e derrubou aquele muro que nos separava de Deus. Só nos resta, assim, com a nossa liberdade, nos aproximar de Deus cada dia mais e não deixar que os nossos pecados criem outros muros. O Evangelho nos pede para ficar atentos. Ontem, no Evangelho, dizia que era para ficarmos vigilantes. No de hoje, continua nos pedindo que devemos ficar atentos. Que devemos também ficar preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Pois bem, meus irmãos, minhas irmãs, o Filho do Homem pode chegar a qualquer hora e nos pegar desprevenidos, nos pegar desatentos. E ele diz aqui o Evangelho, feliz somos nós, os empregados, que o patrão, ao chegar, encontre agindo assim. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Os bens celestes, ele nos confiará. Mas se alguns pensar, meu patrão, ou seja, o Senhor está demorando. O Senhor não vai vir agora. O Senhor vai demorar muito. Ainda está muito longe da volta de Cristo, da volta desse nosso Senhor. E aí começar, né? Deitar e rolar, como diz no popular, deitar e rolar. E a palavra diz que quando nós menos esperar, ele vai chegar. E se a gente ficar assim, achando que ele vai demorar, e começar a fazer, né, muitas coisas ruins, como diz aqui na palavra, começar a espancar os criados, ou seja, espancar os criados aqui, ele está aqui nos mostrando e falando sobre a violência em toda parte, a violência do mundo, a violência da sociedade. Não tem um dono, que o mundo não tem um administrador, e aí começa a espancar, bater, fazer guerras, todo tipo e toda espécie de violência. Comer e a beber desmedidamente, embriagar-se,
fazer ao final, né? Enfim, fazer todo tipo de maldade, acreditando que Deus não volte nunca, que Jesus Cristo não volte nunca, que esse mundo pode estar sim realmente fora do domínio de Deus. E aí começa a deitar e rolar, e aí ele pode chegar numa hora inesperada, como diz aqui, num dia inesperado, numa hora imprevista. E o que o Evangelho nos diz é que vai ter estas pessoas terão um destino muito cruel. E ele diz, ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Então, assim, para aqueles que querem, né, esquecer que há um Deus, esquecer que Ele está voltando, esquecer que este mundo não é nosso, este mundo é daquele que o criou, e que as criaturas, né, os seres humanos, são os escolhidos de Deus, começar a se maltratar os seus irmãos, viver uma vida desenfreada. De repente, vai ter o destino junto ao destino dos infiéis. Mas aquele que reconhecendo a vontade do Senhor, mas mesmo sabendo a vontade do Senhor, nada preparou, nem agiu conforme a sua vontade, esse será chicoteado muitas vezes. Olha só que grande responsabilidade, meus irmãos, para nós que estamos cada dia buscando conhecer a verdade, conhecer a vontade do Senhor. Mas se conhecemos a vontade do Senhor e não preparamos nada, não agimos conforme a sua vontade, nós seremos chicoteados muitas vezes. Mas aquele que não conhecia a verdade, aquele que não sabia nada da vontade de Deus, que eu acredito que são pouquíssimos os que não conhecem a verdade, os que não sabem, não conhecem a vontade do nosso Deus, esse será chicoteado poucas vezes. Mesmo assim, será chicoteado. E eu continuo dizendo que eu acredito que muito poucos, ou quase nenhum, neste mundo estão sem conhecer a verdade e sem conhecer a vontade de Deus. E ele diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. Ai de nós que recebemos muito, né, de Deus, pois a quem muito foi dado, muito será exigido. Muito será pedido. Pois é, meus irmãos, pois bem, nós estamos assim, né, terminando desta meditação. Peçamos a Deus possa assim nos fortalecer, nos dar a graça de ficarmos vigilantes, de ficarmos atentos, né? E devemos estar vigilantes pela prática do bem, à espera de Jesus, para que não cedamos também às investidas do mundo que nos odeia. O mundo odiou a Cristo e odeia-nos também, pois o mundo nunca se agradou das criaturas de Deus. O mundo nos odeia. O mundo não se sente bem com os escolhidos, os escolhidos de Deus, os privilegiados de Deus. Por isso, meus irmãos, nós devemos ficar atentos cada dia mais, muito atentos. Eu continuo dizendo aqui, né, que os sinais desta volta do nosso patrão, que o Evangelho fala, né? A volta do nosso patrão, a volta de Jesus Cristo está muito próxima. Eu continuo vendo seus sinais, os sinais que ele deixou
dito na sua palavra que veríamos. E ele disse: quem tem ouvidos ouça, quem tem olhos veja. Por isso, meus irmãos, vamos ficar atentos e vigilantes. Amém. Agora, unidos a toda a igreja, vamos dirigir as nossas preces ao nosso Deus, confiantes de que Ele vai nos atender. A nossa resposta a cada uma das nossas preces será: Senhor, nós confiamos em vós. Senhor, nós confiamos em vós. Por nosso Santo Padre, o Papa Francisco, para que ajude a todos os cristãos a crescer na vigilância e na fé, nós vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Pelas vocações religiosas e sacerdotais, para que perseverem na resposta generosa ao seu chamado, nós vos pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Pelos que trabalham na pastoral carcerária, para que levem esperança e luz aos prisioneiros, nós os pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Pelos povos indígenas, para que sejam respeitados os seus direitos e anseios, nós os pedimos. Senhor, nós confiamos em vós. Por todos nós, por nossas famílias, para que possa reinar o amor e a paz, a esperança e a fé no nosso lar, peçamos ao Senhor. Senhor, nós confiamos em vós. Pelo fim da pandemia, para que o Senhor Deus faça essa pandemia terminar o mais rápido possível, ser exterminada, para que nós sejamos livres deste vírus mortal, peçamos ao Senhor. Senhor, nós confiamos em vós. Acolhei compassivo, ó Pai de amor, estes nossos pedidos e atendei-os como for do vosso agrado. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo pela sua palavra, e para sempre seja Deus louvado. Amém. Quero aqui já finalizando, agradar e agradecer. Agradecer a todos vocês que por aqui passaram, que puderam participar, nem que saiba, de um pouquinho deste vídeo. Quero agradecer a todos pelo desejo de ouvir a santa palavra de Deus. Que a gente nunca perca esse desejo de cada dia mais se aproximar do nosso Deus. E para nos aproximar do nosso Deus, nós não temos outro meio, não temos outro caminho a não ser pela sua santa palavra. A sua santa palavra é a luz que nos ilumina, é a seta que nos guia para caminhos novos, para caminhos diferentes. Obrigado, Deus, por cada um que passou por aqui. Muito obrigado, Senhor, por tu me desta oportunidade de falar aos meus irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz da parte de Deus para todos vocês que chegarem a assistir esse vídeo até o fim. Deus os abençoe, Deus os guarde de todo perigo e de todo mal. Que conceda a todos vocês uma boa noite, na graça e na paz do Senhor. E amanhã, um novo dia, com nossas forças restauradas, porque Deus, Ele é o nosso
a nossa força, a nossa fortaleza. Muito obrigada a todos. Até amanhã, se Deus assim nos permitir. Fique com Deus. Receba aqui o meu abraço, o meu forte abraço. Em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Até mais.